não é só força de pensamento positivo, né? Mas é construção de uma possibilidade. Porque tudo que existe são causas e condições. Não tem uma coisa predestinada, esse avião vai cair em tal hora nesse local. Nós deixamos o avião cair? Nós criamos causas e condições mentais, psíquicas, para que isso aconteça? Ou será que nós criamos causas e condições benéficas? Claro que não é uma pessoa só. Claro que precisamos uns dos outros, né? Para construir cada vez mais causas e condições que sejam benéficas para a maioria da vida no planeta Terra. Não só a vida humana, que depende das outras formas de vida, né? A interdependência. Ninguém existe sozinho. Muito bem. E agora nós vamos começar a ler o que é o nosso trabalho, a nossa proposta das segundas-feiras, que é ler esse texto de Mestre Dogen Zenji Sama, do livro, que é o livro principal, a sua obra principal, chamada Genjo Koan, não, Shoubo Genzo. E dentro do Shoubo Genzo tem vários capítulos. E o capítulo que nós estamos lendo atualmente chama-se Shizen Biku. Biku é o nome que se dá para monge, Bikuni é o nome que dá para monja, né? E Shizen, Zen, de Dhyana, né? De Zazen. E Shi 4 Zen, Biku, o monge do quarto Zen. Do quarto, não é quarto de dormir, né? Do quarto estágio de Zen. Então esse capítulo se refere a um monge que chegou ao quarto estágio, né? Me conta, o Dogen Sama começa contando a história, né? E a gente vai estar vendo aqui, às vezes a gente quer chegar a algum lugar. A gente acha que a nossa prática é para a gente atingir alguma coisa. Eu vou atingir um estado superior de consciência, agora sim eu vou me tornar um ser superior aos outros, melhor que os outros. E tudo isso são armadilhas do caminho. São armadilhas. Quando eu estava nos Estados Unidos, iniciando a minha prática, e que eu ouvi falar sobre esse quarto estágio de Samadhi, de Zen, né? Eu fui uma vez falar com o meu professor, que era Maizu Miroshi, e perguntei a ele, como é que eu sei se eu estou no quarto estágio? E se joga isso fora? Mas como que eu vou jogar isso fora? É importante, a gente quer saber, né? O que eu já atingi, o que eu não atingi, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que é correto? Será que eu estou enganando a mim mesma? Será que a minha prática é adequada ou não adequada? E uma das palavras que Maizu Miroshi mais usava é não compare. Não se compare com ninguém, não compare uma pessoa com a outra, porque não somos iguais. E nós ficamos quase que o tempo todo comparando este com aquele, eu com o outro. E se você não comparar e ser capaz de compreender cada pessoa assim como ela é. E é com você também, não porque é um ser perfeito, mas que é um ser que está no caminho do aperfeiçoamento. E isso não tem fim, não tem limite, não tem dizer, agora eu cheguei, agora eu estou no pico do pico mais alto, da colina mais alta do mundo, e de repente você descobre que logo ali do seu lado tem um outro pico mais alto ainda. Então não tem fim essa prática, não é uma coisa que ganhei um diploma, agora sim eu sou o máximo dos máximos, né? Tivemos esse evento maravilhoso no Paraguai, o monge Shoei, Bruno Shoei, ele foi meu praticante leigo aqui dessa comunidade, o nome Shoei fui eu que dei a ele quando ele fez o Jukai, os preceitos laicos comigo. Depois disso ele foi praticar no Templo Bushinji, na nossa sede. Ele recebeu os preceitos aqui, neste templo, nesta sala. Depois ele foi praticar no Templo da Liberdade. Lá ele se tornou monge. O monge que deu a transmissão de votos monásticos a ele, Saikawa Roshi, manteve o mesmo nome dele. E ele foi para o Japão, onde ficou 12 anos, o mesmo tempo que eu fiquei. Só que ele ficou os 12 anos no mesmo mosteiro. Eu fiquei 8 anos no mesmo mosteiro e depois fiquei 4 anos trabalhando em alguns templos
em Hokkaido, no norte do país e em outros lugares, né? E ele ficou uns 12 anos no mosteiro. E quando ele foi fazer a sua celebração, que ele se tornou responsável por um templo numa cidade que se chama Colônia Iguaçu. Iguaçu é como eles falam Iguaçu para nós, né? Que não é Foz do Iguaçu. Não tem cataratas lá. É um lugar que fica distante das cataratas. É um vilarejo rural de agricultores que não tem táxi, que não tem Uber, que não tem ônibus. E é bem interessante, as pessoas têm carros, porque são os agricultores que andam por lá, né? E, enfim, parece que tem algumas vans que circulam em alguns horários muito específicos, né? Para levar alguns trabalhadores de um lugar ao outro. Não entendi bem, mas enfim, era um lugar bem pequenino e o templo foi construído pela colônia japonesa local. E o que foi mais surpreendente é que por causa desses 12 anos que ele ficou nesse mosteiro, não só vieram colegas dele de mosteiro, acho que uns 5 ou 6, como vieram 5 ou 6 oficiais muito elevados da nossa ordem e com posições muito elevadas no mosteiro sede de Sojiji. E estavam todos honrando a presença do monge e dizendo àqueles senhores e senhoras, já de certa idade, que ajudaram na construção desse templo, dizendo: vocês têm aqui um monge de elite, a elite das elites. Alguém que fica 12 anos no mosteiro, ele se forma no mais alto grau que alguém pode se formar no mosteiro. E foi convidado a vir aqui para o Brasil. Não é Prágina, a minha cachorrinha está falando, é Prágina Paramita o nome dela. E Prágina quer dizer sabedoria. Paramita é sabedoria completa, que leva de um lado a outro. Ela não está latindo para nós, ela está latindo para um gato que está andando pelos telhados. Porque nós sempre nos colocamos como centro do mundo, né? Parece que tudo está acontecendo é comigo, é para mim. Foi umas cerimônias muito lindas. Ao momento que ele sobe no altar principal, ele tinha um manto que tinha atrás um dragão. E aí o monge, que era um dos professores dele, disse: o dragão é o protetor do Dharma. E ele está vestindo o dragão. Ele é o protetor do Dharma. Para todos vocês aqui, neste templo em Iguaçu. Foi muito bonito, sabe? Ele sobe em cima do altar e de repente lá ele se comove, né? Dizendo: nossa, meus professores estão aqui. A monja Koen Roshi, que me fez os primeiros votos, que me ensinou a fazer zazen, que me permitiu me tornar monge, ficar tantos anos depois, o professor dele que não pôde vir do Japão, Saikawa Roshi, mas os outros abades e responsáveis pelos ensinamentos do mosteiro de Sojiji estavam lá. E quando um amigo dele veio fazer perguntas, o monge sobe no altar e os outros fazem perguntas para ele, né, do Dharma, para ver a compreensão dele do Dharma. E quando esse jovem monge veio, e ele só abaixou a cabeça e em lágrimas disse: amigo, amigo, amigo. Que é uma coisa que se forja, né? Na prática, praticando juntos, sentando ao lado um do outro, nós nos tornamos amigos verdadeiros. De apoiar um ao outro, de confiar um no outro. Dizem que esse jovem monge, quem o recebeu foi Shoei, Bruno Shoei, quando o monge chegou lá no Japão. Ensinou a ele a comer com a tigela, a vestir seus hábitos, né? Aí cria um relacionamento de uma intimidade, de uma coisa tão bonita, que às vezes as pessoas acham não é intimidade de fazer festa junto, mas de sentar lado ao lado, de estarmos juntos na mesma sala, com o mesmo propósito de uma prática semelhante, que é a prática do Dharma. Na volta, aconteceu uma coisa muito interessante. Não é bem predestinação, meus filhos,
É causas e condições que nós criamos. Isso se chama a lei do karma, a lei da causalidade. E é interessante, né? Porque na volta eu tinha visto na televisão, no quarto do hotel que eu estava, que tinha havido um avião que fez um pouso forçado, né, no aeroporto de Foz do Iguaçu, porque o bico do avião foi completamente destruído numa tempestade. Muito bem. Aí entramos no avião, tudo tranquilo, até que de repente o avião entra na nuvem e foi uma turbulência daquelas que sobe, desce, vira para a direita, vira para a esquerda, e o avião inteiro tremendo e balançando. Eu falei, será que vai quebrar o bico do avião? Porque o bico do avião ainda dá para você fazer um pouso, né? Mas se quebra uma das asas, né? A coisa ia ficar mais quente. E tinha alguns senhores atrás de mim que falavam bobagem, né? Mas estavam bem nervosos, sabe? Bem aflitos. E eu estava sentada ao lado do monge Daico, Pedro Kraus, e ele disse para mim, Roshi, a senhora está com medo? Eu falei, fique quieta, vamos orar. E aí eu orei, Namukanzeon, Namukanzeon, Namukanzeon. E fiquei me lembrando que quando o mestre Dogen, do qual nós estamos lendo esse texto agora, ele foi à China, ele questionava como é que estava o budismo no Japão naquela época. Ele queria ir ver, porque o budismo tinha vindo da Índia para a China e da China para o Japão. E ele quis muito conhecer os mosteiros na China. Mas na sua viagem de ida, que era por navio, e os navios naquela época eram frágeis, e muitas embarcações desapareciam no mar. E quando eles estavam fazendo a travessia, houve uma tempestade muito grande em alto mar, nuvens, ondas enormes, e a água entrava no convés do navio, e estava todo mundo achando que era o fim, que eles iam morrer. E Dogen Zenji Sama subiu ao convés do navio e começou a rezar para Kanon Bodhisattva. Namukanzeon, Namukanzeon, Namukanzeon. E de repente veio uma ventania, e aquelas nuvens todas desapareceram, e eles tranquilamente chegaram à margem, ao porto. E é preciso a gente saber que há certos momentos na vida que a gente invoca assim, alguma força que você não sabe exatamente o que é, mas que é benfazeja, e que você chama. E eu falei para o Daico, vamos imaginar a gente pegando as malas lá embaixo. Vamos pensar qual vai ser o táxi que nós vamos pegar para você ir para o hotel e eu ir para o templo. Não pense em desastre, não pense em destruição e morte. Pense em continuidade. Namukanzeon, Namukanzeon, Namukanzeon. Não é só força de pensamento positivo, né? Mas é construção de uma possibilidade. Porque tudo que existe são causas e condições. Não tem uma coisa predestinada, esse avião vai cair em tal hora nesse local. Nós deixamos o avião cair? Nós criamos causas e condições mentais, psíquicas, para que isso aconteça? Ou será que nós criamos causas e condições benéficas? Claro que não é uma pessoa só. Claro que precisamos uns dos outros, né? Para construir cada vez mais causas e condições que sejam benéficas para a maioria da vida no planeta Terra. Não só a vida humana, que depende das outras formas de vida, né? A interdependência. Ninguém existe sozinho. Nós sempre estamos nessa interdependência, né? De fazer acordos. Fazemos acordos com minhocas, fazemos acordos com pássaros, com sementes, com água, com vento, com sol, com terra. Estamos sempre no movimento político de acordos com tudo que existe. Nós regamos as plantas, as árvores. Nós criamos causas e condições para que não haja muito desmatamento nas grandes florestas tropicais.
para que não haja aquecimento global, para que haja mais equilíbrio climático, mais água, mais chuva, mais alimentos. Está tudo interligado.